Bom, pessoal, vou falar um pouquinho para vocês sobre ângulos horizontais internos, né, e externos aí de poligonais topográficas, tá? E como que a gente calcula o erro angular com base nesses ângulos medidos em campo. Então, vamos imaginar aqui dois triângulos, tá? Representados desta forma. Eu tenho aqui que o caminhamento ocorreu nesse triângulo aqui no sentido horário. Então, olha só, o caminhamento no sentido horário ele está percorrendo nesse sentido. Então, tem o ponto 1, ponto 2 e o ponto 3. E o caminhamento neste triângulo ocorreu no sentido anti-horário, tá? Então, olha só, se ocorreu no sentido anti-horário, esse aqui é o ponto 1, esse aqui é o ponto 2, esse aqui é o ponto 3. Eu tenho que a minha direção do norte está nessa direção, tá? Nos dois casos. Então, o azimuth, normalmente eu meço o azimuth de um primeiro alinhamento, tá? Do alinhamento inicial. Então, eu tenho um azimuth de 1 para 2. Azimuth de 1 para 2. E aqui, o azimuth é o alinhamento inicial, 1 para 2 também, eu teria este ângulo daqui, ó. Então, azimuth de 1 para 2. Agora, eu vou representar aqui a medição dos ângulos horizontais, né? Então, estação 1, Ré em 3, a Ré sempre vou colocar com círculo e avante com uma setinha aqui mostrando o destino. Eu tenho o alfa, o que? Comecei na Ré, estou na estação 1, vante 2. Então, estação 1, Ré 3, vante em 2. Agora, olha só, eu tenho este ângulo que? Estação 2, Ré em 1, vante em 3. Alfa o que? 1, Ré, estação, vante. E aqui, estação 3, Ré em 2, vante em 1. Repara que são ângulos o que? Horários. Ok? Ângulos horários. E neste caso, como é o caminhamento no sentido horário, o ângulo foi externo. Neste caso aqui, só representando aqui, alfa, Ré, estação e vante. Neste caso, eu tenho que a estação é 1, fiz a Ré em 3, vante em 2. Então, olha só, eu tenho estação 1, Ré 3, vante em 2, né? Então, a representação desse ângulo aqui é essa, é um ângulo interno, e o alfa é o que? 3, 1, 2. Depois eu vim aqui para a estação 2, fiz Ré em 1, vante em 3, tenho este ângulo aqui, ó, alfa, o que? 1, 2, 3. Depois eu vim para a estação 3, fiz uma Ré em 2 e vante em 1. Então, tenho este ângulo aqui interno, alfa o que? Ré, estação 3, vante em 1. Tá? Nós temos que a somatória, né, o somatório dos ângulos que podem ser internos e externos de um polígono qualquer é dado por 180 graus, que multiplica o que? N. Para ângulo interno é menos, para ângulo externo é mais 2. Veja bem, olha só, um triângulo tem 3 lados. E eu sei de antemão, né, que a soma desses 3 ângulos, se eles não, considerando eles isentos de erros, a somatória desses 3 ângulos tem que dar 180 graus. Então, 3, N é o número de lados. 3 menos 2, 1. Vezes 180, 180. Então, N é o número de lados, ou número de vértices.
do polígono. Então, neste caso aqui, olha só, como eu sei que é ângulo interno, né, ele ficaria como, olha só, 180, aqui, ângulo interno é menos, ângulo externo é mais. Então, eu sei que se aqui, vamos supor, se fosse 60, então 60 mais 60 mais 60, 180. Se aqui fosse isso, aqui eu teria 300 mais 300 mais 300, 900. Então, olha só, 3 mais 2, 5, vezes 180, 900 graus. Então, eu teria 900 graus dos ângulos medidos, os ângulos externos medidos num triângulo, né? Para verificar como que é realizada essa conta, vamos dar um exemplo aqui, né? Vamos considerar então para ângulos externos. Vamos supor que nesse caso aqui, o alfa 3, 1, 2 seja igual a 300 graus, 10, 0 minuto e 10 segundos. O alfa 2, 3, 1 seja 300 graus, 0 minuto e 0,5 segundos. E o alfa 1, 2, 3 seja igual a 300 graus, 0 minuto e 0 segundo. Então, se eu somar esses ângulos, os ângulos medidos, eu tenho que somatório dos alfas, olha só, medidos, né? No caso aqui é externo, ele vai ser o que? Se eu somar aqui, 300 graus, 0 minuto, 10 segundos, mais 300 graus, 0 minuto, 5 segundos, mais 300 graus, 0 minuto, 0 segundo, eu tenho 900 graus, 0 minuto e 15 segundos. Para calcular o erro angular, né? O erro angular vai ser igual aqui. Imagina o seguinte, ó. Se esses erros não tivessem, né, se esses ângulos não tivessem erros, eu somaria 300 mais 300 mais 300, 900. Só que olha só, se o valor der para mais, um valor maior que 900 graus, eu errei para mais. Se der menor, eu errei para menos. Então, eu teria que aplicar uma correção depois, mas isso não vem ao caso agora. Mas, o erro angular é dado, ó, vou chamar aqui de erro angular, vai ser igual somatório dos alfas externos medidos, menos o que? Somatório dos alfas e o que? Colocar aqui conhecido ou calculado, né? Conhecido ou calculado, considerando essa fórmula aqui. Isso aí. Então, olha só, o erro angular seria igual a quê? Somatório dos alfas medidos, 900 graus, 0 minuto, 15 segundos. Menos o que? Vou colocar 180 graus, que multiplica o que? Número de lados, 3. Número de vértices, 3. Então, seria 3 mais 2. Porque é ângulo externo. Ângulo externo é mais. Então, o erro angular seria igual a quê? 900 graus, 0 minuto, 15 segundos, menos o que? 900 graus, 0 minuto, 00 segundos. Então, o erro angular, 0 grau, 0 minuto e 15 segundos. Então, o erro angular para mais, ou seja, quando eu for corrigir, eu vou ter que diminuir esses ângulos medidos. Para quê?
de forma que eu encontre 900 graus, tá? Nos próximos vídeos eu vou ensinar como que se faz a compensação do erro angular ou distribuição do erro angular nos ângulos medidos, ok? No caso, para ângulos internos, eu teria o que? Imagine aqui, olha só, que o alfa 312 seja 60 graus, 10 minutos, desculpa, 0 minuto e 10 segundos. O alfa 123 seja 59 graus, 59 minutos e 55 segundos. E o alfa 231 igual a 60 graus, 0 minuto e 0 segundo. Então veja bem, olha só, da mesma forma que eu coloquei aqui o erro angular, né? Eu vou colocar aqui, ó, erro angular vai ser igual ao que? O erro angular, que é erro angular, vai ser igual somatório dos alfa i medidos e de interno medidos menos o somatório que do alfa i conhecido calculado, né? Então o erro angular vai ser igual ao que? Basta somar esses ângulos. 60 graus, 0 minuto e 10 segundos, mais 59 graus, 59 minutos, 55 segundos, mais 60 graus, 0 minuto, 0 segundo. Então deu o que? 180 graus, 0 minuto e 5 segundos. Menos o que? 180. Vou usar essa fórmula aqui, ó. 180 graus que multiplica n, número de lados, 3. Como é ângulo interno, eu tenho que usar o menos, ó. Então, menos 2. Então, o erro angular vai ser igual a 180 graus, 0 minuto, 5 segundos, menos 180 graus, 0 minuto. O que eu coloquei só um 0, né? 0 segundos. Então, eu tenho que essa diferença vai dar 0 grau, 0 minuto e 5 segundos. Então, este foi o erro angular. Também foi para mais, mas poderia ser para menos, não tem problema nenhum. Veja bem, o que muda aqui no cálculo? Só muda a verificação que da somatória dos ângulos, ou interno ou externo de um polígono, para comparar, né, para ter uma referência. Como que eu vou verificar o erro angular? Eu vou comparar uma grandeza medida em campo com a referência. No caso, a referência é dada por essa forma, tá? Que é proveniente lá da geometria mesmo. Então, recapitulando, caminhamento no sentido horário, eu tenho ângulo externo, tá? Ângulo horário externo. Caminhamento no sentido anti-horário, o ângulo horizontal ele vai ser interno, tá? No polígono aí fechado. Espero que tenham compreendido. E é isso aí. Um abraço. Obrigado.